Olá, alunos de Sociologia. Eu sou o professor Humberto Maia Aragão e estou aqui para a gente refletir hoje sobre um tema muito importante que é a nossa cidadania. Para a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho lá do Paraná, a cidadania, juridicamente, é o ato do cidadão desfrutar o gozo dos direitos civis, políticos e sociais de um Estado. Já o site Mundo Educação define a cidadania como um conjunto de direitos e deveres que um cidadão tem em um determinado território. Então, o que nós podemos definir aqui? Que a cidadania tem a ver com os direitos e deveres dos cidadãos de um povo que se relaciona com a construção da sociedade democrática. Então, você vê, é muito importante eu e você entendermos o que significa os nossos direitos civis, os nossos direitos políticos e sociais, para que a gente tenha acesso a tudo aquilo que é o nosso direito, mas também quais são os nossos deveres numa sociedade como essa. Então, a gente precisa definir primeiro o que significa direitos civis e quem os protege. Então, os direitos civis são aqueles relacionados às liberdades individuais. O artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988 é responsável por garanti-los. Esse trecho da Carta Magna define que, lá no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança da sua propriedade. Então, esses direitos são fundamentais para o funcionamento da democracia no nosso país. Muito bem, quais são os direitos sociais, então? Temos os direitos civis definidos, agora temos os direitos sociais. Os direitos sociais são direitos coletivos que devem ser ofertados pelo Estado por meio da instituição e políticas públicas. O artigo 6º da nossa Constituição também define que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Esses são os direitos sociais que todo cidadão brasileiro pode ter acesso, segundo a Constituição, segundo aquilo que nossos governantes, nossos oficiais, no legislativo, no judiciário, no executivo, precisam trabalhar para que essas coisas sejam supridas a cada cidadão que está forjando a cidadania, que está forjando a democracia no nosso país. E quais são os direitos políticos? São aqueles direitos que permitem e definem o funcionamento da democracia no país. Eles têm a ver com ideologia, têm a ver com filosofia, são duas coisas diferentes, não confundam ideologia com filosofia. A ideologia são valores que são determinados e que não se discute, se luta por aquilo. Começa com um pensamento subjetivo, uma ideia subjetiva, que vai se tornar uma lei devido a tantos estudos sobre aquilo. Então, é muito importante a gente entender esses aspectos. A filosofia é mais o estilo de vida, de comportamento e relacionamentos que nós vamos ter numa sociedade. É subjetivo também, fica mais no âmbito dos relacionamentos, Então, nós temos esses direitos políticos da democracia do nosso país. E eles são especificados lá no artigo 14 da Constituição. Os direitos políticos, eles definem que a soberania será exercida pelo sufrágio universal. Isso significa que pelo voto secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante a plebiscito, referendo ou iniciativa popular.
Então, uma vez definidos os direitos fundamentais que regem a cidadania no Brasil, vamos agora fazer uma crítica aqui, vamos refletir sobre esses direitos em base à realidade dos cidadãos brasileiros? Então, quando a nossa Constituição expressa como direito civil que todos temos direitos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, a impressão corporativa que dá para a gente aqui, para a sociedade, ela deve expressar que essa lei está sendo cumprida, que esses valores estão sendo exercidos e que, por eles serem exercidos e entendidos e aceitos, a comunidade começa a se relacionar uns com os outros a partir daquilo que é a sua cosmovisão, que é aquilo que a gente entende como valores que todos nós aceitamos e vivemos e praticamos. Então, a gente percebe que na nossa cidadania não foi completado esse ciclo do que significa a cidadania, o que significa ser um cidadão. Para que se cumpram os direitos, o legislativo, o judiciário, o executivo brasileiro devem ser os protagonistas da proteção a essas igualdades. Somos um país onde as desigualdades persistem desde a sua formação. Isso não é de agora. Isso não é uma questão política. Foi uma questão ideológica implantada, vinda de fora, impulsionada dentro do nosso contexto brasileiro e que criou toda essa miscigenação de raças, o embranquecimento da nossa pele, fazendo com que os cidadãos não fossem educados ao entendimento de seus direitos constitucionais a partir de uma Constituição sendo escrita. Isso tem levado seus cidadãos a exercerem direitos paralelos de sobrevivência diária. E aí eu diria que, mais do que tratarmos de um assunto específico, nós temos que tratar da história do nosso Brasil, da realidade brasileira na sua formação social, política e dos seus direitos civis. Então, num certo dia, eu me lembro, um senhor de 83 anos, com certas deficiências auditivas, me procurou para dizer que no seu olerite veio um desconto de um banco onde ele recebia a sua aposentadoria, que ele não entendia e nem conseguia identificar. E perguntei se alguém lhe havia chamado por telefone, oferecido um empréstimo, ou alguém fez ele assinar algum documento. Aí ele se lembrou que lá no banco uma pessoa havia conversado com ele e convenceu ele a assinar um documento sobre um dinheiro que poderia entrar na sua conta facilmente. Aí fui ao banco, identificamos a pessoa e lhe pedi que cancelasse tal empréstimo consignado. Você vê, essas são as realidades que você encontra num país onde, logicamente, isso aqui é só um exemplo, mas quantos exemplos você mesmo poderia me dar de situações em que a cidadania não é respeitada, devido ao fato de que não terminamos ainda o processo de fazermos com que esses direitos em Constituição sejam colocados em prática. Então, nosso sistema educacional não tem preparado os seus cidadãos no entendimento dos seus direitos e deveres civis, sociais e políticos. Não somos preparados para entender o significado da filosofia e ideologia, e por isso a nossa cosmovisão ela é fragmentada. Um montante de crenças, aí você vai ver pessoas lutando por religião, pessoas lutando por seus direitos de cor, de pele, você vai ver gente querendo lutar pelos gêneros, justamente devido ao fato de uma Constituição que não é cumprida nos seus devidos artigos e letras. Então, um montante de crenças subjetivas que formam uma ideologia vai determinar a cosmovisão de um povo. Na cosmovisão ideológica do povo, temos o que ele entende e aceita como verdades que norteiam as crenças, os valores, os costumes
que a gente vai adotar como parte do nosso comportamento social e político. Não somos um país com filosofia e ideologia partidária, onde os indivíduos aderem a essas ideias e lutam para que esses valores sejam completados, supridos para cada cidadão. Então não temos a cidadania completa. Milhões de pessoas estão sem acesso à educação, à saúde de qualidade, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, maternidade e infância, além do desamparo dos nossos idosos. Uma vez a Universidade Federal de Minas Gerais, ela fez um levantamento e dizia no levantamento que 40% dos idosos no Brasil vivem em solidão. E aí eu fico imaginando, durante a pandemia, o que deve ter sido essa situação para os idosos que ficaram presos dentro da sua casa. Numa sociedade de muitas desigualdades sociais, a política faz uso desse coeficiente para seus interesses eleitoreiros e estabelecimento do poder, criando uma população, ou cidadãos, sem o senso ou com um senso de impunidade, que é o meu caso, seu caso, um senso de impunidade e de corrupção desse sistema. Então, num ambiente em que as desigualdades civis, sociais e políticas são gritantes, o que não tem voz, aqueles que não têm voz, são as vítimas do sistema. É fácil vermos as aberrações nos ônibus, nas ruas, nas comunidades carentes, mas onde estão aqueles que deveriam trazer as políticas públicas que façam visuais, que façam com que as pessoas consigam ver que os documentos que nós aprovamos, tanto a nível internacional como nacional, nas assembleias executivas, legislativas e judiciárias, estão sendo cumpridas. Onde estão aqueles que fazem com que isso aconteça? Talvez nessa oportunidade que temos de votar, possamos ser muito mais conscientes da nossa cidadania, ao invés de simplesmente reclamarmos da sorte.